Vamos falar sobre o engenho colonial e suas heranças e permanências na sociedade brasileira. O trabalho foi realizado por Antonella, Marina, Estela e Yasmina. O engenho colonial era uma unidade de produção agrícola que existia durante o período colonial, principalmente nas colônias portuguesas, como o Brasil. Ele era composto por diversas estruturas, como a casa grande, a senzala, moenda e engenho propriamente dito. O engenho tinha como principal atividade a produção de açúcar, que era obtido a partir do processamento da cana-de-açúcar. A cana era colhida e transportada para o engenho, onde passava por um processo de moagem para extrair o suco. Esse suco era então fervido em grandes caldeiras, resultando na formação de cristais de açúcar. A primeira que nós vamos citar é a desigualdade socioeconômica. O sistema de engenho colonial estabeleceu uma estrutura social hierárquica, com os senhores de engenho no topo e os escravos africanos na base. Essa desigualdade socioeconômica persiste até hoje, com diferenças significativas de renda, acesso à educação, saúde e oportunidades entre diferentes grupos sociais no Brasil. A segunda já é o racismo estrutural. O sistema escravista nos engenhos coloniais foi baseado na exploração e na discriminação racial. Essa mentalidade racista continuou ao longo dos séculos e continua a afetar a sociedade brasileira atual, resultando em desigualdades e injustiças para a população negra. A terceira é concentração de terras e patrimônio arquitetônico. Durante o período colonial, as terras eram concentradas nas mãos dos senhores de engenho, criando um modelo de latifúndio. Essa concentração de terras persiste até hoje, com grandes propriedades rurais predominando em certas regiões do Brasil. Isso afeta a distribuição de recursos e a acessibilidade à terra para pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Alguns engenhos coloniais foram preservados e se tornam parte do patrimônio arquitetônico brasileiro. Essas construções históricas representam um legado visual do período colonial e são importantes para a memória coletiva do país. A quarta é cultura e identidade. As tradições do engenho colonial, como música, dança, comida e festas, moldaram profundamente a cultura brasileira. Mesmo sendo apreciadas, é importante notar que às vezes elas podem reforçar estereótipos e desigualdades culturais. A representação constante de certos elementos pode simplificar demais, prejudicando a compreensão real de grupos e comunidades. Ao valorizar essa herança, é crucial promover uma visão mais ampla e inclusiva, reconhecendo a diversidade e mudanças nas tradições culturais brasileiras para evitar reforços, desigualdades e preconceitos. Em quinto está a estrutura política. O poder era concentrado nas mãos dos senhores de engenho durante o período colonial, o que influenciou a estrutura política do Brasil. Mesmo após a independência, o país passou por um período de oligarquia e clientelismo, nos quais o poder político era controlado por elites econômicas, muitas vezes vinculadas às antigas famílias de proprietários de engenho. É importante ressaltar que a sociedade brasileira é dinâmica e tem passado por diversas mudanças e avanços significativos ao longo dos anos. No entanto, as práticas sociais do engenho colonial deixaram um legado complexo que ainda se reflete em muitos aspectos da sociedade brasileira atual. A sociedade açucareira era composta por dois grupos. O dos proprietários de escravo e de terras compreendia os senhores de engenho e os plantadores independentes de cana. Estes não possuíam recursos para montar um engenho para moer a sua cana e usavam os senhores de engenho. O outro grupo era formado pelos escravos, que era muito maior, porém quase sem direito algum. Entre esses dois grupos existia uma faixa intermediária, pessoas que serviam aos interesses dos senhores, como os trabalhadores assalariados, como feitores, mestres de açúcar e artesãos. E os agregados, que eram os moradores do engenho que prestavam serviço em troca de proteção e auxílio.